Qual foi o teu primeiro jogo como profissional na Portuguesa? Contra quem que foi? Aonde que foi? Então, o primeiro jogo eu lembro que foi Campeonato Paulista. Eu já tava treinando no profissional. O treinador Fito Neves, eu me destaquei na taça e pedia sempre para me chamar, a comissão técnica Sim. me levar para treinar com o profissional. Sim. E eu lembro que quando eu subi pro profissional, eu jogava de meia, mas ficou faltando. Foi aonde entrou um pouco a minha transição, a minha mudança de posição. Ele tinha contratado 2 laterais, o Renato Martins, que tinha se destacado no Vitória da Bahia, que foi para a final um ano anterior. E o outro lateral era o Marcelo Veiga, finado Marcelo Veiga, que era treinador do Bragantino. E jogadores consagrados, pô. Ele, na época, o Marcelo Veiga jogava em um clube grande, contratou os 2 laterais e os 2 se machucaram na pré-temporada. E aí o Fito Neves, durante uma semana, começou a pediu para mim subir e começou a me colocar na lateral. Treinei, naquela época era 2 dias de físico, né? 3.000 em volta do campo. Em volta pra caramba. E 4 dias na semana era coletivo. E aí treinei a semana toda coletivo no time eu começava no time de baixo. Sim. E ele me colocava no time de cima, jogando como lateral. E aí eu joguei muito. Comecei a jogar de lateral bem demais. E ele virou pra mim um dia antes do jogo, que o jogo foi até num domingo à tarde, no Canindé, contra o Sport. Que eu lembro que eu marquei, eu era lateral, mas eu tinha muita característica de vir pro meio. Eu lembro que eu marquei muito o Chiquinho. Lembra do Chiquinho? Lembro. Chiquinho era da base do Sport também. Poxa, tava voando na época. Eu lembro que eu ia muito pro meio e eu batia direto com o Chiquinho no meio ali. E aí eu tinha, por eu começar a jogar e ter característica diferente do Renato Martins e do Marcelo Veiga, por ser meia, jogar de lateral, ser meia, a única orientação que ele me deu, que eu lembro, o Fito Neves, ele falou: Zé, você tem a característica de ser ofensivo, mas a primeira função do lateral eu quero que você marca. E isso ficou na minha cabeça. E aí, primeiro tempo, marcando o tempo todo. E aí, no intervalo, ele virou pra mim e falou pra mim: Zé, eu te falei pra você marcar, mas sua característica é ofensiva. Você só marcou. Pode ir, eu te dou liberdade. De vez em quando pode subir. Isso, virou e falou: capitão, quando o Zé subiu, você marca. Capitão Cavalo. Capitão. Não, esse time da Portuguesa, nossa. Joguei com ele no São Paulo depois. Aí, o que aconteceu? No segundo tempo, ele me deu liberdade, eu voei, eu era um ponta no segundo tempo. Terminou o jogo, a gente ganhou, a Portuguesa ganhou de 1-0 e eu ganhei como melhor jogador do jogo, no meu primeiro jogo, que eles davam um motorrádio. Lembra do motorrádio? Acho que eu lembro muito. Eles davam um rádio, eu levei esse rádio, uma muito. pilha desse tamanho de um rádio, eu levei. Dessa fase aí. E aí comecei, e aí foi o meu primeiro jogo, eu me destaquei. Aí não saiu mais, né? Não, aí depois o Renato Martins e aí o Veiga se recuperaram. Não jogaram mais. Aí eu comecei a jogar, tava voando. Fala mais uns parceiros dessa época aí, porque essa Zé é a base... Maria, nessa época, já estava no profissional. Essa é a base do time. O lateral. Sim, depois já jogamos na seleção. Na seleção com o Zé Maria. Essa é a base do time vice-campeão contra o Grêmio 96, né? Isso, já tinha... Klemer no gol, capitão. O Rodrigo Fabri tava? Rodrigo Fabri já tava. O Emerson, zagueiro. Nossa, cara. Tinha o Caio, Valnei Caio, lembra? Sim, jogou no Grêmio. Claro. O Galo voando, o Galo muito técnico. Cobrador de falta. São Paulo também. Na frente era o Alex Alves voando, lembra do Alex Alves? Lembro. Voando. Depois jogou no Palmeiras. Rodrigo Fabri, os dois no meio. O Rock e o Tico, que seus parceiros apareceram quando? O Rock e o Tico, o Rock subiu comigo profissional, o Tico ele já tava, em 94 ele já fazia parte do elenco, porque o Tico, o Bentinho e o Denner, eles subiram, o Bentinho calção lá em cima. Aqui no Centropeito. Eles subiram pro profissional e em 94 eles já jogavam no time de cima. Então, quando eu subi nessa transição base profissional, eu joguei um pouco com eles. Só que o meu maior sonho nessa época era jogar com o Denner, porque o Denner era o meu ídolo, o Denner.
Porque o que o Denner fazia nos treinos, nos jogos, eu falava, mano, como que o cara consegue? Ele saía quicando, ele quicava. Você pegou o Denner lá, então? Eu peguei o Denner... Não, você não faz noção, Chico. Quando eu morava na concentração, eu estudava à noite, treinava de dia. E quando a Portuguesa jogava o Campeonato Paulista, o Brasileiro, no Canindé, meu sonho era ser gandula. Só que era... Eu fui gandula no São Paulo. Só que ninguém queria ser gandula, porque era vergonha. Você quer ser jogador e gandula? Ninguém queria. Eu não queria ser, mas quando jogava Portuguesa, eu falava, mano, eu brigava pra ser gandula pra dentro do campo e eu faltava na escola pra ver o Denner jogar. O Denner, velho, ele fazia cada coisa que eu olhava assim, eu ficava parado, eu falei, mano... Esse cara... né? Porque os dribles dele, a condução dele de bola era aqui, que parecia que ele tava flutuando. Ele tirava de um, tirava de outro. E os gols que ele fazia nos treinos, velho, ele saía arrancando de trás, driblava 3, 4 e metia o gol. Era facilidade. Era 3, 4 gols assim nos treinos. Onde esse moleque podia ter chegado, hein, Zé? Mano, eu não tenho sombra de dúvida que ele seria... Ele chegaria no mesmo nível de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Ele chegaria no mesmo nível de muita habilidade, né? Muita habilidade. Não, impressionante. Habilidade rápida e inteligente. Era isso. O único defeito que ele tinha, que eu via, que eu passei a ver através das entrevistas, é que para ele dar uma caneta era mais legal do que fazer um gol. Sei bem o que é isso aí. Você tá ligado? O Denilson também. Nos treinos dele. Não vale ponto, pô. Louco, não vale ponto, não vale gol. Isso, vale mais a caneta. Mas você conviveu com ele? Pouco, porque quando eu subi pro profissional, assim, já definitivo, que foi 93... o Denner morreu em 93. Não, 94. 94. 93 ele joga no Grêmio. Ele joga no Grêmio. E aí ele vai pro Vasco. Ele vai pro Vasco. Foi quando ele foi pro Vasco que eu subi definitivo no profissional. E eu não cheguei a jogar com ele. Só treinava, não cheguei a jogar.